Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, Língua Portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. E agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos iniciar o livro 3, exatamente, o livro 3, capítulo 8. Vamos falar sobre as relações entre as palavras. Exatamente. Lá na página 4, livro 3, capítulo 8, as relações entre as palavras. Vamos lá? Bom, eu quero fazer uma breve introdução, do que seriam essas relações entre as palavras, tá bom, pessoal? Bem, um locutor, ao produzir um texto, sendo ele oral ou escrito, ele realiza duas operações simultaneamente, tá? Ele seleciona as palavras, primeiramente, e dentro das inúmeras, possibilidades que o léxico, oferece, e combina-as, de forma a produzir o sentido desejado, ok? Um bom exemplo que eu vou dar para vocês é a passagem, preste atenção, abram aspas, brasilienses somos todos nós, fecham aspas. Bem, em que nós podemos verificar, uma inversão aí nessa passagem, nós podemos verificar essa inversão. Há uma inversão da ordem, dos termos, com o deslocamento do adjetivo brasilienses, que na função de predicativo do sujeito, para o início da frase. Então você pode ver que o predicativo do sujeito brasiliense foi parar lá no início da frase. Não é isso? Destaca-se, o predicativo do sujeito, então, nesse sentido, mais do que o sujeito. Então, o predicativo brasiliense, ele ganhou mais destaque por estar, na frente, lá no início da frase. Não é isso? Ele ganhou mais destaque do que o próprio sujeito. É isso que eu estou querendo dizer, Então, e o efeito, que a gente pode perceber de sentido produzido até então, é essa valorização do fato de serem todos cidadãos da cidade, tá? Então, outro aspecto interessante que eu tenho que frisar aqui é perceber que em uma sequência, de palavras, umas dependem das outras, melhor dizendo, Umas dependem de outras. Agora sim, há palavras que determinam, ou seja, que são determinantes, e há palavras que são determinadas, tá? Há palavras que regem, que no caso são as regentes, e há palavras que são regidas, ok? É o que se observa, por exemplo, na frase Juscelino idealizou a construção, de Brasília. Esse exemplo, Juscelino idealizou a construção de Brasília, em que a sequência, a construção de Brasília, é regida, pela forma verbal idealizou, que no caso é o termo regente, ok? Completando o seu significado. Foi? Então, no sintagma, a construção de Brasília, o artigo definido a, ele é determinante do substantivo construção, que no caso é o termo determinado. Foi? E o termo preposicionado de Brasília, entre aspas, de Brasília, é regido pelo mesmo substantivo, completando, tá, o seu significado e exercendo a função de complemento nominal dentro da frase. Então, neste capítulo, no capítulo 8, neste capítulo, serão focalizados os diferentes mecanismos de combinação, ou seja, as diferentes formas, como as palavras, se relacionam em uma frase, ou seja, em um texto, ok? Então, vocês vão perceber isso agora através desse estudo que nós vamos começar agora. E eu quero começar falando, sobre concordância, tá? Vou mostrar como que se dá essa relação, da concordância dentro de um texto, dentro de uma frase. Então, eu quero deixar claro que aqui no capítulo 7, lá no capítulo 7, vamos relembrar, nós observamos que os substantivos,
os artigos, os adjetivos e os numerais, né, eles apresentam, né, flexão de gênero e número. Que os pronomes apresentam flexão de gênero, não é isso? De número e pessoa. Foi? E que os verbos apresentam flexão de tempo, número e pessoa. Estão lembrados disso? Isso a gente estudou lá no capítulo 7, ok? Foi? Então, eu quero deixar aqui para vocês, antes de falar sobre concordância, né, que esse mecanismo, né, que resulta em uma construção, né, sintática e harmônica ao mesmo tempo, nós chamamos de concordância, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês que a concordância, ela pode ser tanto nominal quanto verbal. Então nós temos dois tipos de concordância, nominal e concordância verbal. Concordância nominal, né, é aquela relação de concordância que se estabelece entre os substantivos e seus determinantes. Nós já vimos isso anteriormente. Concordância verbal é aquela relação que se estabelece entre o núcleo do sujeito, né, e o verbo. Vocês lembram disso também, que nós já estudamos isso. Foi? Até aí tudo bem? Bom, eu trouxe aqui um exemplo, né, falando sobre concordância. Eu gostaria de ler para vocês esse exemplo aqui, tá? É assim: as jornalistas baianas ficaram tão curiosas com os termos usados na cidade que escreveram um livro. Então vocês perceberam aqui que aqui eu juntei tudo, eu juntei concordância nominal e concordância verbal também. Quando eu disse as jornalistas baianas ficaram tão curiosas, né, com os termos usados na cidade que escreveram o livro, eu pergunto a vocês, quem é o sujeito dessa oração? O sujeito está aqui, ó. As jornalistas baianas. Esse é o sujeito, né? As jornalistas baianas é o sujeito da oração. Quem é o núcleo desse sujeito? A palavra baianas, não é isso? Desculpa, a palavra jornalista, desculpa. A palavra jornalistas é o núcleo desse sujeito. Foi? Baiana é uma característica, né? É um adjetivo. É chamado de adjunta de nominal. Assim como o artigo definido as, né? O artigo definido aqui também atua na função, né, sintática de adjunto adnominal. Tá? Mas o núcleo do sujeito é o substantivo jornalistas. Jornalistas, ok? Então eu tenho aqui, já identifiquei o meu sujeito, beleza. Bom, vocês perceberam que há uma concordância nominal aqui dentro? Quando eu disse as jornalistas, que é o meu sujeito, é o meu substantivo também, né? Jornalista é substantivo comum. Eu percebo que a palavra jornalista é um substantivo, melhor dizendo, né? Feminino, está no plural. Concordam? Logo, o meu artigo definido as também tem que concordar com o substantivo feminino plural jornalista. Então, as aqui, o artigo as, também se encontra, né, no feminino e no plural. Por quê? Porque está concordando com o meu substantivo jornalistas, que também é feminino plural. Perceberam que o adjetivo, né, baianas também está, né, no feminino plural? Por quê? Porque está concordando também, né, com o meu substantivo, que também é feminino plural, é o substantivo jornalistas. Estão percebendo as relações entre as palavras? É isso aí, né? Agora vamos mais adiante. Aqui, ó, eu tenho o verbo ficar. Aqui, ó, ficaram. Quem é que ficaram? As jornalistas baianas. Perceberam que aqui eu tenho uma concordância verbal? O meu verbo ficar, ele está no plural. Por que ele está no plural? Porque o meu verbo está concordando com o sujeito, as jornalistas baianas. Exatamente. Então, o verbo, ele tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito está no plural, não é isso? O verbo de ação, né, que faz parte do predicado da oração, né, é o núcleo da oração, né? Esse verbo, ele também tem que estar no plural, concordando com o substantivo jornalistas, né? As jornalistas baianas.
Viram? Isso é uma relação que eu estou estabelecendo entre as palavras. Claro, uma relação de concordância, né? De concordância nominal, de concordância verbal também, ok? Vamos mais adiante? Tão curiosas. Quem é que estavam curiosas? Curiosas aqui, né? Olha aí, ó. Viu? Curiosas aqui, eu estou dando uma qualidade, né? Um predicativo, né? É um predicativo, né? É um predicado, melhor dizendo, né? Curiosas, né? Quem é que ficaram curiosas? As jornalistas baianas. Então eu tenho aqui toda uma concordância, né? Uma concordância nominal também. Olha aí a palavra curiosas, concordando, né? Com o sujeito, né, com o substantivo, melhor dizendo, jornalistas, né, que é o feminino também. Por isso que o adjetivo curiosas também está no feminino plural, concordando com o substantivo, né, feminino plural, né, jornalistas, ok? Então, ficaram tão curiosas com os termos usados na cidade que escreveram um livro. Então, perceberam aqui que o substantivo termos, né, é um substantivo masculino plural, concordam? E o termo usado, a palavra usados, né, o adjetivo usados, está concordando, né, com o substantivo termos, que é plural masculino. Então, o adjetivo usados também fica no masculino plural, concordando com a palavra termos. Viram? Aí nós temos aqui, vamos mais adiante, né? Que escreveram um livro. Escreveram aqui, ó, é um verbo. E esse verbo está no plural, né? Quem é que escreveram? As jornalistas baianas, né? Então, o verbo aqui também está concordando com o sujeito, as jornalistas baianas. Então, perceberam as relações entre as palavras? Como que essas relações acontecem entre as palavras? Então, eu mostrei aqui, né? A relação de concordância nominal e também de concordância verbal, ok? Vamos mais adiante? Bom, outro tipo de relação entre as palavras que acontecem é a relação de regência. E nós sabemos que existem dois tipos de regência, né? Existe a regência nominal e também a regência verbal. Quando a gente fala em regência, tanto nominal quanto verbal, nós temos que ter em mente que existem, né, dois termos que vão ser utilizados dentro desse tipo de estudo de regência nominal e de regência verbal. Nós temos os termos regentes, que são aqueles, né, são aqueles termos que são subordinantes, e temos os termos regidos, que são aqueles termos que são subordinados, né? Lembram disso? Bom, então se em uma sequência de palavras, umas dependem de outras, né? Há palavras que regem e há palavras que são regidas. Isso significa que entre elas há uma hierarquia, ou seja, umas se subordinam a outras, exatamente, umas se subordinam a outras, ok? Então, no caso da regência, né, chamam-se de termos regentes aqueles que são subordinantes, acabei de falar agora, e termos regidos aqueles que são subordinados. Falei isso também, foi? Os termos regidos, pessoal, completam ou realçam o sentido dos termos regentes e podem ser introduzidos por preposição. Exatamente, por preposição. No caso, né, do objeto indireto e do complemento nominal, tá bom? Então, vamos lá? Se o termo regente for um substantivo, adjetivo ou advérbio, nós vamos dizer que ocorre uma regência nominal. Agora, se o termo regente for um verbo, ocorre, né, a chamada regência verbal, ok? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Vou ler para vocês o primeiro. Ele parece estar descontente com a vida. Então, eu destaquei aqui o termo descontente. Descontente é um adjetivo. Então, ele parece estar descontente com o quê? Então, pede, né, esse termo descontente, esse adjetivo descontente, é um adjetivo, ele é regido pela preposição com, né? Porque quem está descontente com alguma coisa. Com o quê? Com a vida. Então, esse com a vida, né? Com a vida aqui, vocês podem perceber, nós estamos trabalhando regência nominal, tá? Em que o adjetivo descontente, ele é regido pela preposição com, ok?
Outro exemplo, por favor, tenha respeito por mim. Quem tem respeito por alguém ou por alguma coisa. Então, a palavra respeito é um substantivo, concordam? Esse substantivo respeito, aqui na frase, é regido pela preposição por, né? Tenha respeito por quem? Por mim, ok? Isso é regência nominal, pessoal, tá? Em que o substantivo ou o adjetivo é regido por uma preposição. Foi? Agora eu vou dar exemplo aqui de regência verbal. Vamos lá? Eu tirei aqui como exemplo, eu trouxe aqui como exemplo o verbo aspirar, tá? Então, o verbo aspirar, ele pode aparecer em dois sentidos. Ele pode expressar dois sentidos dentro de um contexto, dentro de uma frase. Ou ele pode expressar o sentido de respirar, né, de absorver, de respirar, de inalar mesmo, né? Sendo assim, ele não vai exigir preposição, ele vai assumir a posição e a transitividade de um verbo transitivo direto, por não exigir preposição. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Aspirou todo o escritório. Ou seja, a pessoa pegou o aspirador e foi aspirando mesmo, aspirou mesmo a poeira, né? Então, aspirou todo o escritório. Então, esse verbo aspirar aqui, né, não exigiu a preposição. Aspirou o quê? Todo o escritório. Então, não exigiu preposição. Então, aqui dentro desse contexto, o verbo aspirar assume a transitividade de um verbo transitivo direto. É a mesma coisa que eu falasse assim, ela aspirou o perfume, ou seja, ela, né, respirou o cheiro do perfume, né, o perfume. Então, também vai ser transitivo direto. Deu para entender? Não pediu preposição. Então, o verbo aspirar, ele é transitivo direto aqui porque não pediu preposição. Porque ele tem o sentido de respirar, de absorver, né? No meu caso, do aspirador de pó. Foi? Agora, outra situação. Com o sentido de pretender, aí vai exigir preposição. Aí o verbo aspirar, ele não vai ser transitivo direto, ele vai ser transitivo indireto, porque ele vai exigir preposição. Quando ele tiver o sentido de pretender, né, de pretensão. Vamos ver aqui o exemplo. Aspirou ao cargo de ministro. Ou seja, ele almejou, ele desejou, né? Ele estava, né, aspirando, ele estava desejoso, almejando ao cargo de ministro. Então, quando você faz a perguntinha, ele aspirou ao quê? Ao cargo de ministro. Ele desejou, ele almejou ao cargo de ministro. Então, quando o verbo aspirar tem o sentido de almejar, né, de desejar, de pretender, e exige preposição, ele muda a transitividade dele. Ele passa a ser um verbo transitivo indireto, porque exige a preposição. Olha a preposição ao aqui, ó. Então, ele passa a ser verbo transitivo indireto. Perceberam a relação entre as palavras? Aqui no caso, né, a gente está estudando agora a parte de regência nominal e regência verbal. Viram como as palavras, elas se relacionam desse jeito, né? Vamos agora falar sobre outro tipo de relação entre as palavras. Vamos falar sobre a transitividade, exatamente. Verbos, substantivos, adjetivos e advérbios podem, né, dependendo do contexto, né, apresentar significações, né, absolutas ou significações relativas, tá? Nesse segundo caso, necessitam de complemento. É o caso aqui, né, da transitividade verbal que eu trouxe aqui para vocês. Vocês vão perceber que o que eu estou dizendo tem tudo a ver através desses exemplos que eu trouxe aqui, tá? Então, os verbos, pessoal, que apresentam significação absoluta, eles são chamados de verbos intransitivos. São aqueles verbos que não exigem complemento verbal nenhum, tá? E os verbos cujo sentido, né, transita para o seu complemento, né, são classificados como transitivos, ou seja, são verbos que exigem complemento verbal, tá? São chamados de verbos transitivos. Isso vocês também já estudaram comigo, né? Agora, se um verbo é transitivo e ele exige complemento verbal, esse complemento verbal tem que ter nome. Então, existem dois tipos de complementos verbais: objeto direto e objeto indireto, né? Se o verbo for transitivo direto, o seu complemento vai ser objeto direto. Se o verbo for transitivo indireto,
porque exige a preposição, né? O seu complemento verbal vai ser chamado de objeto indireto. Foi? Olha só que relação entre as palavras, né? Olha só como elas acontecem, né? Então vamos lá? Bom, pessoal, aqui eu trouxe, né, 3 exemplos, e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Exemplo número 1. O avião caiu. Então eu destaquei o verbo cair aqui, né? Quando a gente fala o avião caiu, todo mundo entende que ele caiu, pronto. O verbo cair é um verbo intransitivo, porque ele não exige complemento para ter sentido completo. Ele já possui sentido completo, a gente já entende. Ele não precisa de complemento, tá? Para ter sentido completo, porque ele já tem esse sentido completo. Todo mundo entende, ok? Por isso que o verbo é intransitivo. Segundo exemplo, a mulher vendeu a casa. Se eu falasse para vocês, a mulher vendeu, vocês entenderiam? Não, o verbo ficaria sem sentido. Todo mundo ia me perguntar, vendeu o quê, professora? Aí eu ia responder, vendeu a casa. Perceberam que o verbo vender, ele exige complemento para ter sentido completo? Aí sim, por isso que ele é chamado de verbo transitivo. Agora, ele é direto por quê? Porque aqui nesse exemplo, a mulher vendeu a casa, o verbo vender não exige preposição. Se não exige preposição, ele é direto. A mulher vendeu o quê? A casa. Esse a não é preposição. Esse a aqui, gente, não é preposição, é artigo, ok? Foi? Então, se não pediu preposição, tem o verbo transitivo direto. Terceiro exemplo, ela gosta de chocolate. Se eu falasse ela gosta, só ela gosta, vocês entenderiam? Não, porque o verbo gostar ia ficar sem sentido. Ou seja, ele pede complemento para ter sentido completo. Então eu vou dizer, ela gosta de chocolate. Então o verbo é transitivo, porque exigiu complemento. Agora, quando eu disse ela gosta de quê? Olha aí, pedindo preposição, ó. De chocolate. Então, o verbo gostar, além dele ser transitivo, ele pede preposição. Se ele pede preposição, ele é transitivo indireto, ok? E o seu complemento de chocolate, por ter preposição de, olha a preposição de aqui, ó. Então, eu vou chamar de objeto indireto, tá bom? Lá em cima, a mulher vendeu a casa. Então, o termo a casa, por não ter preposição, esse termo a casa vai ser chamado de objeto direto, tá bom? E aqui, ela gosta de chocolate. Ela gosta de quê? De chocolate. Esse termo de chocolate, por ter a presença da preposição, vai ser chamado de objeto indireto. Ficou claro? Agora, deixa eu falar sobre o complemento nominal. Eu trouxe aqui um exemplo de complemento nominal. Vamos ver? Os seres vivos têm necessidade de água. Se eu falasse somente os seres vivos têm necessidade, tá, pessoal? Tem necessidade de quê? Perceberam que a palavra necessidade não é verbo? Não é. A palavra necessidade é um substantivo. Só que esse substantivo, ele pede complemento para ter sentido completo. E o complemento está onde? Está aqui, ó. De água. Agora sim, o meu substantivo necessidade tem sentido completo, porque eu respondi. Os seres vivos têm necessidade de quê? De água. Então, o termo de água é o complemento nominal. Por quê? Porque está dando sentido, está completando o sentido do termo necessidade, que é um substantivo. Ok? Por isso que o termo de água é complemento nominal. Complemento nominal, aí, completando o sentido de um substantivo. Por isso que é complemento nominal. Ok, pessoal? Agora, para a gente fechar nossa aula, vamos falar sobre os referentes. Exatamente. Pessoal, em um enunciado, algumas palavras têm seu sentido, tem o seu significado vinculado, né, a algumas situações extratextuais ou a outra palavra que faz referência dentro do texto, tá? Então, eu vou dizer aqui para vocês que nós temos 2 tipos de referências, né, dentro de um texto. A gente pode ter uma referência extratextual, que é aquela referência, né, que se refere a algo que está fora do texto, tá? A gente faz citações a algo que está fora do texto. Claro, algo que está fora, mas na intenção de trazer, né, para dentro do texto, é claro. Então, esse termo que a gente está fazendo referência fora do texto, ele é chamado de termo esofórico, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Vamos mostrar logo agora. Eu tenho um exemplo aqui de termo esofórico, esse exemplo aqui, vamos lá? Está fazendo muito frio lá. Se eu falasse só isso dentro do texto, está fazendo muito frio lá, só isso. Essa palavra lá,
é um termo esofórico, porque está se referindo a algo que está fora do texto. Eu só vou saber, né, de acordo com a situação em que eu estiver observando. Mas para quem está lendo o texto, não vai entender que onde é esse lugar lá. Lá onde? Eu não disse onde fica esse lugar. Então, eu tenho aqui, né, nessa palavra lá, esse advérbio de lugar, né, um termo esofórico, porque está fazendo referência a algo externo, ou seja, que está fora do texto, ok? E também nós temos também uma referência intratextual. O que é uma referência intratextual? É quando se refere a algo, né, que está dentro do texto, tá? Referência intratextual é toda referência feita dentro do texto. Só que tem um detalhe, essa referência intratextual, ela pode se dar de duas maneiras. Ela pode se dar anaforicamente falando e cataforicamente falando. Vamos ver o que é uma referência anafórica? Bom, anafórica é quando eu me refiro a algo que já foi citado anteriormente dentro do texto, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo de termo anafórico? É isso aqui, ó. Vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui. Elisa saiu cedo. A Elisa saiu cedo. Ponto. Ela foi trabalhar. Esse pronome pessoal, ela, está se referindo a quem? Ao nome próprio Elisa. Esse nome próprio Elisa foi citado anteriormente na frase, no texto, não foi? Então, esse pronome pessoal ela é chamado de termo anafórico, porque está fazendo referência ao nome Elisa, né? O nome próprio feminino que foi citado anteriormente, ok? Foi? Agora vamos lá. Ainda dentro da referência intratextual, nós já vimos que existe o termo anafórico e também existe o termo catafórico. O que seria o termo catafórico? O que é catafórico? Vamos ver? É quando eu faço referência a algo que ainda vai ser dito dentro do texto, né? Ainda vai ser falado dentro do texto, vai ser citado ainda dentro do texto, tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Ó, nossa meta é esta. 2 pontos. Ganhar dinheiro. Perceberam que esse pronome demonstrativo esta é um termo catafórico, sim. Por quê? Porque está preparando algo que ainda vai ser citado dentro do texto, né? Está preparando algo que ainda vai ser dito, né? Ainda vai ser dito no texto. E o que ainda vai ser dito no texto? Ó, ganhar dinheiro. Quando eu disse, nossa meta é esta. O quê? Ganhar dinheiro. Então, esse termo ganhar dinheiro, né? Foi aquilo que eu preparei ainda para ser dito no texto. Mas quem anunciou, né, isso tudo foi o pronome demonstrativo esta. Por isso que o pronome demonstrativo esta, ele assume a função, né, de termo catafórico, porque ainda, né, vai preparar algo que ainda vai ser dito dentro da frase. Ok, pessoal? Então, eu mostrei aqui, né, para vocês essas relações que acontecem entre as palavras, né, dentro do nosso texto ou até mesmo dentro das nossas frases, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só mandar uma perguntinha lá para o meu WhatsApp, todo mundo já tem o meu contato, ou então podem mandar as dúvidas lá para o meu e-mail. Estarei aqui sempre para ajudá-los, tá bom? Bom, encerramos então a nossa aula do capítulo 8, que falava sobre as relações, né? Sobre as relações entre as palavras, tá bom? Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!